ela faz a pessoa ter uma determinada ação criminosa. E ao mesmo tempo, essas pessoas falam... O beijo gay na novela não incentiva ninguém a ser gay. Então você tem que resolver. Se a pessoa... Entendeu? Exato. O beijo gay, ele incentiva alguém a ser gay? Uhum. Não. Então a piada sobre um crime não incentiva a pessoa a cometer o crime. Não existe um homem trabalhador, respeitador, pai de família, que tá aqui vivendo a vida dele, acordando, trabalha, cuida dos filhos, ele ouve uma piada sobre estupro e fala: caramba, vou estuprar. Como eu nunca pensei nisso antes? Não, ele não é essa pessoa. Ele vai escutar aquela piada, ele vai ver o absurdo sendo relatado naquela piada, ele vai entender que aquilo não é uma graça, é uma denúncia sobre um assunto. Sim. Ele não vai sair no dia seguinte matando alguém porque alguém... Alguém, o que temos alguém problema... achou graça no estupro, tá liberado. Entendeu? Ele vai entender que aquilo é uma crítica. O que temos problema é a nossa educação é defasada, né? A educação não só brasileira, como tem no mundo muita gente. Sim. Com uma educação ruim. Então a gente não pode atribuir a nossa educação bosta que a gente tem, de fazer aquilo que a primeira coisa que você acredita, a proibir as pessoas de falarem. Porque por mais absurdo que seja, você tem que deixar essa pessoa falar. Você não pode proibir essa pessoa de falar. Você não sabe onde tem um Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda, enquanto tá lá a igreja dizendo que não é. Onde obrigou ele a se retratar e dizer: tá bom, a Terra não é redonda. E aí tem gente até... Tem que deixar doido falar. Tem que deixar doido falar. O que você não pode o que você não tem que fazer é replicar o que o doido tá falando. Você se importa com o que um bêbado tá falando numa praça, um craqueiro tá falando na praça? Você se importa? Não, sabe por quê? Porque você se sente superior a ele. Então você não liga. Ele pode estar lá falando: vocês são tudo vagabunda. Você não liga. Agora, se uma pessoa com mais influência vai falar: vocês são tudo vagabunda. Vamos ver o que ele tá falando. Vamos processar. Para de dar cartaz. Ignora. Sabe? Quer dar unfollow, quer fazer, faz. Melhor deixar ele se queimar sozinho. Deixa se queimar sozinho, entra no ostracismo Quero sozinho. te perguntar uma coisa. Oi. Para você, Mel Maher, de esquerda, quero perguntar uma coisa. Qual a sua opinião sobre a exclusão do Trump das redes sociais? Já que você tá falando que tem que deixar maluco falar. Tem que deixar maluco falar. Também tem acho, que deixar Mel. maluco falar. É porque se eu digo isso, vai falar assim: extremistona. Eu nem gosto do cara. Mas eu acho que assim, é só quando você dá a oportunidade da pessoa mostrar quem ela é que você consegue se proteger dela. Sim, não é? Exatamente. Não dá pra fazer isso. Porque os malucos que invadiram o Capitólio foi exatamente por causa do Trump, não sei o quê. Existe todo um esquema pra mim, né? Como esquerda. Sim. Né? Existe todo um esquema que não tem a ver com ele estar no Twitter. O que o Twitter permite, mano? O Twitter permite muita coisa. O Twitter permite fake news para um caralho de todos os lados. Discurso de ódio, linchamento virtual. O Twitter permite tudo. Aí, de repente, vai querer... Porque o quê? É uma empresa. É uma empresa que quer criar uma imagem. Então, não adianta também. Eu tenho uma coisa. Twitter é uma empresa. É aí que eu acabo entrando de conta com o pensamento liberal, né? A gente fica... Cada vez que entra num lado onde a gente tem um impasse, né? O outro lado faz ora, né? Não é? Vocês não são liberal, a empresa não pode fazer o que quer. Mas no final das contas, né? É isso. Também. É isso. O que eu vou falar? Eu acho errado, mas eu não vou ser a pessoa que vai fazer um protesto para defender. Mas saiba que tem esquerdistas, Cris, que apesar de eu ter ouvido, por exemplo, o Glenn, sabe? O Glenn do Intercept. Sim. O Danilo depois me contou que ele perseguiu ele, né? Procurando com hacker lá para conseguir queimar ele, né? Isso eu não sabia. Mas uma coisa que eu admirava no Glenn é que ele é um cara que chegou a defender nazista enquanto advogado para poder ter direito a tirar a OAB dele lá, americana, nos Estados Unidos. Porque é um cara que defende sempre a liberdade de expressão. Né? Ele era o cara que queria sabotar o Biden, né? Isso! E o Intercept... Agora, ele falou... inclusive, ele saiu do Intercept porque ele ajudou a afundar. Que ajudou a afundar. Porque ele quis publicar uma matéria que desfavorecia... Não vou nem dizer prejudicava. Sim. Mas desfavorecia o Biden. Ele foi impedido de publicar tanto lá quanto fora. Ele falou: então isso aqui não serve pra mim. Isso. Eu tenho que dar... Tanto que o Felipe Neto criticou ele... Foi... E ele falou assim: cara, então a gente acredita na informação de maneira contrária. Porque eu acho que eu tenho que oferecer a informação e deixar as pessoas pensarem. É aí que eu falo que a gente não pode... porque as pessoas vão ser idiotas e vão acreditar não sei o quê. As pessoas não podem. Aí que tá errado. Você tá combatendo a coisa errada.
as pessoas não terem discernimento, sabe? E, por não ter um acesso a uma educação Sim, boa, sim. questionadora, acaba você querendo proibir a pessoa de falar o que quer. É. O Glenn, nesse sentido, apesar que o Danilo Gentili chegou a falar que ele teve umas coisas aí, mas eu não sei. Mas nesse sentido, eu concordava muito com o Glenn. Eu concordo muito nessa ideia, entendeu? Eu sou progressista, mas a liberdade de expressão Total. sempre. Em primeiro lugar. Sempre. Mesmo que você... Inclusive, tem uma frase que fala isso, né? Que a liberdade de expressão, ela não é pra garantir o seu direito de ouvir o que você quer. Pelo contrário. É pra garantir que você vai ouvir aquilo que você não quer. Porque o que você quer ouvir E é te legal. fazer pensar. Sim. Claro. É. Tem que ser aquilo que te dói, que te provoca. Aquilo que coloca a tua ideia em questionamento. Porque a tua ideia só é forte o suficiente se ela é questionada e sobrevive. Sim. Dá pra fazer alusão Exatamente. aqui também ao Vênus. Porque nem sempre o que a gente vai falar Não vai me ser... filmem, tá? Que eu vou usar drogas. Ela tá sendo Ela filmada avisa. nesse momento. Ela avisa. Ela avisou. É Kumbaya. Mas o que você ia falar? Nem sempre... Nem sempre o que as pessoas vão ouvir aqui é o que elas querem ouvir. Exato. Nem sempre os nossos pontos de vista vão Sim. ser parecidos com o do público Exato. ou com o Exato. nosso. Exato. Mas a pessoa acha assim, tem que tirar fulana daí, porque ela tá falando muita merda. Cara, são pontos de vista diferentes. E quem não tem ponto cego também? Exatamente. No seu discernimento. Claro. Exatamente. Eu acho muito legal as meninas falar assim, porque é machista e começar a destruir o cara e ninguém quer ensinar. Movimento negro, pelo menos pra mim, assim, que né, ninguém quer ensinar. Ninguém quer ensinar. Não vou ensinar marmanjo. Eu falo, porra, mas vocês têm ideia de que isso não é ver no Google. Dá mó trabalho, é muito difícil. Você não quer nem ensinar e resolve que não vai... E vamos lembrar que a gente tá na época da pessoa que você posta assim, vendo churros R$3 e a pessoa pergunta, quanto é? O que você tá vendendo? Entendeu? interpretação tá um Porque pouco o falha. acesso ao conhecimento também é um privilégio. Isso eu digo pra galera, o meu povo, né? É um privilégio você ter acesso ao conhecimento. Então você vai mesmo resolver que não vai falar. Sabe o que você consegue quando censura as pessoas? Um monte de gente pensando e falando sozinho entre ele. Não deixou de pensar. Ele não Exato. deixou de ser racista. Exato. Ele não deixou de ser homofóbico. Agora, se ele pudesse ser homofóbico, teria alguém pra dizer, sabia que isso que você tá falando é errado, cara? Assim, tipo, pensa. Deixa dois homens andar de mãos dadas, entendeu? Apresenta né? o ponto de vista Porque e a pessoa... Mano, ela teve toda uma educação. Ela teve toda uma programação na mente dele, exatamente, uma construção. E você não... Se ele não expressar, a gente não vai saber que ele pensa dessa forma. Que é muito mais cultural do que maldoso, né? Tipo, ensina. Não que não tenha a maldade, porque a maldade existe. Não tem. Exato. Mas é muito mais cultural, eu digo assim, muito mais em porcentagem. Cultural. É totalmente cultural. Eu concordo. Como é que você vai dizer que a pessoa é simplesmente uma... A pessoa não pode ser simplesmente ignorante, não entender uma coisa? A pessoa há anos luz pensando nisso, a família toda pensando dessa forma, ela foi criada dessa forma. A pessoa lê o Velho Testamento ali, onde tem coisas que eram feitas, né? E aí, de repente, não... ela acredita naquilo. Aí fala, mano, eu tô errada por concordar com Levíticos, né? Não entende a parte de Novo Testamento e tudo mais. Sim. Não, você entendeu? É maldade. Eu fui criado assim, eu achei que ser gay era errado. Não é errado? A pessoa vai conversar. A pessoa vai conversar. E lógico que a pessoa mais ignorante, ela costuma ser mais cabeça dura e tal. Vai ser difícil quebrar. Cabe a pessoa mais matura, mais Porque senão culta. se iguala, né? Se não se iguala. Se não se iguala. Ai, você vai pegar um tiozinho. Eu lembro uma vez, eu acho que o tiozinho do slime. Eu não lembro o que o tiozinho do slime que fez um slime falou. Sei. Não tem alguma coisa a ver com Biroliro, né? Não lembro. Não. E Nem tinha. Eu sei do que você tá falando. Eu Tinha não o tiozinho do slime que ele virou fofinho da internet. Aí uma menina do nada resolveu dizer que ele era pedófilo, inventou a história. Ele foi Jura? cancelado, sofreu, chorou. E depois a menina confessou que ela tinha inventado a história. Nossa, que não era nada daquilo. Que cuzona. Enfim. Não, foi uma história terrível. Foi uma história caramba. terrível. Ele tava indo super bem no YouTube. Exato. Não, foi terrível, foi terrível. E tem muito isso, né? Inclusive, vamos para esse assunto agora, já que a gente começou nisso.